Olha, gente, por favor, vou começar o vídeo pedindo para vocês comentarem de onde você é, de que lugar do Brasil ou do mundo você faz oposição ao governo Bolsonaro, a esse governo bandido. Agora vamos para o assunto do vídeo. Olha, eu não gosto de ficar comentando cada asneira que o Bolsonaro fala. Eu falei isso no vídeo de ontem, que o Bolsonaro fala muita asneira para tirar o foco do que realmente interessa, que é a bandidagem da direita. E que se a gente ficar atacando só o que o Bolsonaro fala, a gente nunca, mas nunca vai conseguir tirar a direita do poder. Porque saiu o Bolsonaro, entra outro de direita que não fala coisas asquerosas e que talvez tenha até mais competência para fazer as maldades que o Bolsonaro está fazendo. Imagina um Dória, até o Mourão, que é vice dele, vai aprovar todas essas leis que são maldades para o povo brasileiro em tempo recorde, tempo que o Bolsonaro não conseguiu. Então eu não comento essas coisas que o Bolsonaro fala. Mas ontem ele disse que ele quer rever uma norma sobre o trabalho escravo. E, depois de ele dizer isso, outros líderes do PSL disseram que vão levar isso ao Congresso. E aí é grave. Aí começa a ficar grave, porque eles querem realmente mudar as normas do trabalho escravo. E o Bolsonaro faz muitas coisas desse tipo por decreto. Ou seja, por decreto ele pega a caneta Bic dele, assina e está feito. Até o Congresso derrubar o decreto, às vezes demora, às vezes pode demorar meses. Então, é grave. Há uma norma no Brasil que quem se utiliza de trabalho escravo, for pego fazendo isso, pode perder a propriedade. Então imagina um fazendeiro que usa escravos em sua fazenda, ou trabalho análogo ao escravo, pessoas que trabalham e não ganham por isso, ou eles ganham, mas o fazendeiro faz uma maneira de que essa pessoa fique devendo a ele pela moradia, a pessoa mora dentro da fazenda do fazendeiro. E aí a pessoa tem que ficar trabalhando num trabalho análogo ao escravo, porque a pessoa trabalha para pagar a dívida que tem e só tem essa dívida porque mora na fazenda do cara. Isso é muito comum no Brasil. E eles podem perder a propriedade por fazer isso. Só que o Bolsonaro quer mudar isso. O Bolsonaro diz que é muito difícil investir no Brasil, que ninguém quer investir no Brasil porque é difícil, tem muita fiscalização. Gente, trabalho escravo é claro que é para ter fiscalização, mas para o Bolsonaro, para Joyce Hasselman e para o resto do PSL, não. Trabalho escravo não tem que ter fiscalização. Eles querem que a gente fique parecendo o Bangladesh, ou a Índia, ou um desses países que é usado exatamente para trabalho escravo. Os europeus eles querem comprar roupa baratinho, o que acontece? Para a roupa ficar bem barata na Europa, tem que produzir em Bangladesh. Por quê? Porque em Bangladesh tem trabalho escravo, eles ganham $1 por dia. E quando eles fazem greve, a polícia vai lá, bate em todo mundo, mata pessoas. A última greve que teve na fábrica de calçados em Bangladesh, em 2014, primeiro morreram 1.000 pessoas, porque estavam trabalhando em condições horríveis. Aí fizeram uma greve, aí a polícia foi lá, bateu em todo mundo e matou mais 4. E eles continuaram trabalhando, trabalho semi-escravo. E é isso que o Bolsonaro quer fazer do Brasil. Falei ontem do acordo Brasil-União Europeia, Mercosul e União Europeia. Eu falo sempre Brasil porque o Brasil é o maior país, é maior que todos os outros juntos em economia. Então é praticamente o acordo Brasil-União Europeia, em que o Brasil vai virar uma mera colônia que vai ficar fornecendo para eles produtos baratos que precisam de mão de obra barata. E agora o Bolsonaro complementa o que eu falei ontem. Realmente é mão de obra barata, baratíssima. O empregador só tem que pagar a comida e dar um lugar bem podre para a pessoa dormir, porque é mão de obra escrava. Porque o Bolsonaro ele quer também acabar com a fiscalização. Para quem não sabe, o Bolsonaro ele acabou 100% com a fiscalização do trabalho escravo. Ele cortou todas as verbas. Os fiscais não tinham dinheiro nem para colocar gasolina nos carros para ir nas fazendas. Imagina eles têm que ir em zona rural, em fazenda, lidar com fazendeiros milionários, bilionários que usam trabalho escravo, que tem capangas, que tem gente com arma. Eles têm que ir lá para fiscalizar e eles não têm nem dinheiro para colocar gasolina no carro. É o que o Bolsonaro fez. Isso foi desfeito faz pouco tempo, aí o Bolsonaro agora vem com um novo ataque ao povo brasileiro. Porque imagina uma pessoa que é pobre, que é obrigada a trabalhar num subemprego, que é em plantações, em fazendas ou em confecções de roupas, em trabalho análogo ao escravo, e não tem. O Estado, o governo brasileiro, não pode proteger essas pessoas depois do Bolsonaro. Por quê? Porque ele corta toda a verba e ele quer mudar a lei para que essas pessoas possam continuar sendo escravizadas. Em pleno 2019, escravos no Brasil, legalizados. A gente não voltou para 1964, a gente voltou para o século 17. Ele está querendo legalizar a escravidão de uma maneira que é assim, não é
não é 100% legal você usar escravo, mas se você usar, a gente não fiscaliza, a gente dá anistia às multas, porque ele quer dar anistia a todas as multas, ou seja, você leva uma multa, mas a gente perdoa sua multa por usar trabalho escravo e você não perde sua propriedade, você não vai preso, e ninguém vai fiscalizar. Faça porque ninguém vai ficar sabendo. Enquanto isso, no gabinete dos filhos deles, todo mundo era funcionário fantasma. Olha o Queiroz e as filhas do Queiroz. Ganhavam 9 mil, uma das filhas do Queiroz ganhava 9 mil por mês, ela não ia nem sequer trabalhar. Enquanto isso, o Bolsonaro quer que o povo brasileiro trabalhe e não ganhe nada, em regime de escravidão. A outra filha do Queiroz ganhava 6 mil por mês e nunca apareceu para trabalhar. Enquanto isso, o povo tem que ficar trabalhando em regime de escravidão. Muitos e muitos e muitos. Gente, são dezenas de milhares de brasileiros trabalhando em regime de escravidão nesse momento. Você está assistindo esse vídeo, se não for de madrugada que você estiver assistindo esse vídeo, se for de dia, tem dezenas de milhares de brasileiros, tipo 50, 60, 70, 80 mil brasileiros nesse momento trabalhando sem ganhar um centavo por isso, em regime de semi-escravidão. E o que o Bolsonaro faz? Ele é o presidente da República, ele deveria representar todos os brasileiros, mas ele mostra cada vez mais que ele representa o interesse dos ruralistas, dos bilionários. Lembra de uma foto do Bolsonaro com um chapéu de vaqueiro? Ele é o rei do gado, porque ele só representa os interesses desses bilionários ruralistas. Eles vão ganhar bilhões e bilhões e bilhões exportando para a Europa, com imposto zero, vão poder usar trabalho escravo ou semi-escravo sem fiscalização, os salários só diminuem, o desemprego só aumenta e eles estão felicíssimos com isso. Não pense que esse pessoal está triste com o desemprego. Ontem o dono do Itaú falou que o lucro recorde do Itaú de 7 bilhões, é um lucro recorde, foi causado pelo alto desemprego e que isso criou uma situação tão boa como ele nunca viu na vida dele. Ele falou, uma situação tão boa, porque tem 12% de desempregados, porque tem muita gente com desemprego, então os bancos conseguem crescer solidamente, eles não gastam, eles apenas crescem, eles lucram muito, muito e muito. E ele diz que a situação é boa como ele nunca viu na vida dele. Agora imagina os ruralistas, imagina esses fazendeiros, donos de milhares de acres de terra, como eles não estão felizes com o desemprego em alta, como eles não estão felizes quando vem uma legislação trabalhista e diz que ele pode pagar R$ 4,25 por hora para um trabalhador, mas ele não paga isso, porque aí ele desconta do cara a comida que o cara come no trabalho, porque o cara tem que comprar comida na mercearia que é dentro da fazenda, a um preço 100 vezes mais caro do que em qualquer outro lugar. Ele desconta a moradia, porque o cara tem que morar na fazenda, e aí você tem trabalho análogo ao escravo. É uma semi-escravidão. Isso quando é semi-escravidão, isso quando o fazendeiro é legal e ainda dá um pouquinho de dinheiro, um salário mínimo para o cara gastar na própria fazenda, a preços superfaturados muito mais caros do que em qualquer mercado normal, e ainda deixa o cara dormir lá e cobra pelo quarto que o cara dorme. Isso é trabalho análogo à escravidão. Mas e quando é escravidão 100%? Não importa, o Bolsonaro não vai fiscalizar, porque tem muitos que são 100% escravos. Eles não ganham um centavo, eles nem veem a cor do dinheiro pelo trabalho deles. E para o Bolsonaro isso é lindo. Fazer o quê? Para um vagabundo que ficou 30 anos sem trabalhar no Congresso. Aliás, gente, eu tenho que fazer um adendo nesse vídeo. Eu tô vendo que ultimamente muita gente da imprensa, de direita, militares, dizendo que estão surpresos com as declarações asquerosas do Bolsonaro. É sério? O cara que elogiou torturador no dia do impeachment da Dilma. Um cara que falou que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Um cara disse que era homofóbico com orgulho, que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Um cara que ele faz camisetas, ele lucra, porque ele e os bolsonaristas, ele lucra. Eles vendem camisetas com a foto do Ustra, que era um torturador. Nem vou falar o que ele fazia, mas todo mundo deve saber o que ele fazia. É só procurar no Google o que fazia o torturador Ustra. Alguém ficou surpreso dele falar isso do pai do rapaz da OAB, do pai do presidente da OAB? Sério mesmo que eles ficaram surpresos? Não ficaram não, gente. Olha aqui bem pra minha cara. Essa galera, eles estão tentando falar que ficaram surpresos, estão fingindo. Porque eles sabiam como o Bolsonaro era. O Bolsonaro foi assim por 30 anos, num cargo importante, que era deputado federal do Brasil, e ele nunca mudou. Ele não ia mudar porque virou presidente. Então quem fala isso está mentindo. Mentindo. Por exemplo, o João Dória ele é um mentiroso compulsivo, assim como o Sérgio Moro. Ele falou que nunca apoiou o Bolsonaro.
Eu vou postar já no canal um vídeo do João Dória numa manifestação com uma camisa assim, Bolsodória, dizendo pro pessoal, quem vota em Bolsonaro, vota em mim porque eu sou Bolsonaro e Bolsonaro é Dória. Ele está falando isso. Ele falou que ele nunca apoiou o Bolsonaro e que é inaceitável a fala do Bolsonaro e tudo mais. Gente, não caiam nesses mentirosos. A gente tem que desmascarar esses mentirosos, porque eles são até piores que o Bolsonaro. Mas, Thiago, por que eles são piores que o Bolsonaro? Eles são piores que o Bolsonaro porque eles apoiam tudo que o Bolsonaro apoia. Trabalho escravo, reforma da Previdência, entregar tudo que a gente tem para os Estados Unidos e para a Europa, entregar o nosso petróleo, nosso ouro, nosso minério, tudo. Só que eles não têm esse discurso asqueroso. Então, como eles percebem que o povo não gosta desse discurso asqueroso depois de um tempo, eles falam que são contra. Mas eles querem todas as maldades que o Bolsonaro também quer. Eles são piores, porque eles apoiaram o Bolsonaro, sabendo do discurso dele, porque ele falou isso muito antes de ser eleito, e agora eles falam que foram enganados, ou falam que não sabiam, ou se dizem surpresas com o discurso dele. São mentirosos da pior espécie. Então, peguem pessoas como Alexandre Frota, João Dória, Janaína Pascoal, esses todos aí que apoiaram o Bolsonaro, jornalistas, tudo mais, aquele Vila da Jovem Pan que foi demitido e agora diz que não apoiava o Bolsonaro. Gente, a gente tem que fazer uma listinha. Eu tô achando que eu vou deixar assim, toda a descrição, todo vídeo, uma listinha de quem apoiou o Bolsonaro e mudou de barco, porque esses caras têm que ser identificados. Lembra do filme Bastardos Inglórios, em que eles colocavam uma suástica em todo nazista na testa? A facão eles colocavam assim. Para quê? Você foi nazista uma vez, você apoiou o regime nazista, você é nazista para sempre, todo mundo tem que saber. Acho que no Brasil está faltando isso, porque tem muito cara de pau, tem muito mentiroso compulsivo, e eles apoiam tudo. Se eles votarem contra essas normas do trabalho escravo por Bolsonaro, é simplesmente para enganar o povo agora. Mas quando eles tiverem condição de votar a favor, eles vão sim votar a favor. Você acha que na Líder é a empresa do Dória que ajuda a gerenciar mais de 500 grandes empresas do Brasil. Para fazer parte da Líder, a sua empresa tem que ter capital de 100 milhões de reais por ano, um giro de capital. Então imagina, você acha que o Dória é contra o trabalho escravo? Se você acha isso, tô rindo. Eu tenho certeza que você não acha. É claro que ele não. Porque o trabalho escravo faria com que essas empresas todas que fazem parte da Líder lucrem muito mais, porque para que eles vão pagar funcionários se eles podem simplesmente não pagar? Eles não lucram com o mercado interno, eles lucram exportando, vendendo para os gringos. Então aqui pode ter trabalho escravo, no Brasil pode ter trabalho escravo. Dane-se se o povo está morrendo de fome. O que importa é que os gringos estão pagando bem, então eles estão exportando. É isso, galera. Curte o vídeo, compartilha, a gente tem que formar uma comunidade muito grande. Comenta de que lugar do Brasil você faz oposição ao Bolsonaro, que você faz oposição a tudo isso que está acontecendo. E vamos para cima deles. Nós vamos derrubá-los todos e vamos desmascará-los todos. Falou!